Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Luis Ignacio Lula da Silva volvió para dirigir los destinos de Brasil. Después de que lo inculparan sin lograr probarle ninguna causa para alejarlo de la carrera política, después de lidiar con la cárcel y pérdidas familiares, Lula regresó a la política, ganó en segunda vuelta contra Bolsonaro y tiene el desafío ahora de dirigir un país que no se parece mucho al que ya gobernó años atrás. Para hablar sobre el Brasil que recibe Lula, hoy contamos con dos invitados especiales que vienen directamente del gigante suramericano. Si quieres saber más sobre este tema, acompáñenme en los próximos minutos. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos del Brasil. El pasado 30 de octubre, el candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, venció en la vuelta definitiva de las elecciones presidenciales. Lula ganó el balotaje con un 50,90% de los votos frente al 49,10% de Bolsonaro. El líder de izquierda se impuso por el margen más estrecho en la historia de Brasil desde 1989. Brasil es mi causa, el pueblo es mi causa y combatir la miseria es la razón por la cual yo voy a luchar hasta el fin de mi vida. Unas 45 horas después de la confirmación del resultado de las elecciones, el actual presidente, en un breve pronunciamiento, admitió su derrota electoral, aunque sin ser del todo explícito. Quiero comenzar agradeciendo a los 58 millones de brasileños que votaron por mí el último 30 de octubre. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que, como yo, defendemos la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde-amarillo de nuestra bandera. El resultado de las elecciones supone una derrota, aunque por estrecho margen, para el populismo de ultraderecha de Bolsonaro, que en 2018 forjó una novedosa coalición conservadora. Ambos políticos fueron a segunda vuelta porque en los primeros comicios ninguno de los dos obtuvo el 50% más uno necesario para declararse ganador. El 2 de octubre, Lula da Silva obtuvo el 48,43% de los votos, mientras que Bolsonaro ganó el 42,2% de los votos. El proceso electoral sucedió en un momento crucial para la nación. El aumento de los precios de los alimentos, el combustible y la desaceleración económica han complejizado la vida de muchos brasileños. En este contexto se generó un clima de tensión por la polarización entre dos candidatos antagónicos, inmersos en una batalla política entre la izquierda y la derecha. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no solo por los que votaron en mí. No existen dos Brasil. Somos el único país, somos un único pueblo, una gran nación. El 1 de enero de 2023, Luis Ignacio Lula da Silva iniciará su mandato. Y en esta emisión especial de Justo en la Diana cuento con dos invitados brasileños que se han llegado hasta aquí, hasta nuestro estudio, para compartir las experiencias sobre la situación en su país. Se trata de Maicon Maciel y André Lacerda, miembros del Partido Comunista de Brasil, que forma parte también de la alianza del nuevo presidente Lula da Silva. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Comienzo por ti, Maicon. Vamos a hablar sobre la situación del país luego de las elecciones. ¿Qué país está recibiendo Lula da Silva? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, seu, Diana, por estar nesse programa, saudar todo o povo cubano. É uma felicidade muito grande para nós estarmos aqui em Cuba, conhecer esse país, primeira vez. Primeiro, dizer que as eleições brasileiras, esse ano, nós geralmente costumamos de falar que as eleições são muito importantes no nosso país.
é a festa da democracia brasileira. Porém, o que estava em jogo nessas eleições é o que a gente costuma sempre falar, que foi uma luta política entre a civilização e a barbárie. E, felizmente, o povo brasileiro deu um grande exemplo para a humanidade que a civilização venceu a barbárie e nós conseguimos eleger Lula presidente. Nós temos um grande desafio pela frente de reconstruir um país dividido. Nós estamos falando de aproximadamente de cerca de 58 milhões de brasileiros e brasileiras que escolheram Bolsonaro e 60 milhões de brasileiros e brasileiras escolheram Lula. O desafio é grande, porém nós temos a compreensão, e o Lula tem dado esse exemplo nas suas conversas, em todo o período eleitoral, que é através de uma frente ampla, né, desde do campo de esquerda até o centro, que nós conseguiremos reconstruir o Brasil e tirar a situação do país da dificuldade que nós encontramos no momento. Ahora bien, André, hablábamos de esta coalición de partidos de la cual ustedes forman parte. ¿Cómo ha funcionado y cómo trabajaron esos partidos en la campaña con Lula para lograr este apoyo y que tuviera una victoria en segunda vuelta? Sim, primeiramente agradecer também pelo convite, é um prazer estar aqui em Cuba e falando com você e o povo cubano. Essa foi a frente mais ampla de todas as candidaturas do Lula. Ele conseguiu reunir a maior quantidade de partidos em torno da aliança no primeiro turno e conseguiu ampliar essa aliança no segundo turno, trazendo inclusive algumas candidaturas a presidente do primeiro turno, como a Simone Tebet, que foi a terceira colocada no pleito, fez campanha e se dedicou. A Simone é do MDB, é uma candidatura de centro, porém conseguiu conversar com outro público e agregar. Certamente essa frente ampla de partidos que foi formada, essa frente ampla política com outras candidaturas, com outros pensamentos também aglutinando, não só o Partido dos Trabalhadores e o campo de esquerda, mas também o campo de centro, foi fundamental para a vitória, porque foi uma vitória muito apertada, em torno de 2,5 milhões de votos de diferença. Para o Brasil, nós estamos falando de um percentual de 0,5% do eleitorado, né? Então isso foi muito importante, essa construção anteriormente à eleição em si, ao período eleitoral de candidatura, e o PCdoB participou disso como protagonista. O PCdoB sempre esteve com Lula em todas as candidaturas, apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a nossa bancada de deputados na Câmara é muito atuante, né? Então ajudou a construir isso e foi uma coalizão realmente, como o Maicon falou, da civilização contra a barbárie. Então Lula falou muito isso. Eu acredito que ele vai fazer um governo não só do Partido dos Trabalhadores, não só da esquerda, como ele vem falando, mas um governo amplo, e a prova disso foi a candidatura a vice-presidente, que foi o Geraldo Alckmin, na chapa com o Lula, que foi um adversário do Lula foi um adversário da Dilma, na verdade, né, na última eleição, e trouxe para essa candidatura. O Alckmin, ele tem um diálogo forte com o empresariado, com outro campo, com os economistas do Brasil, e ajudou Lula a tramitar nessa área. Ahora bien, los periodos que Lula gobernó dejaron un país más próspero, pero el país que ahora recibe Lula no se parece a ese Brasil que él gobernó años atrás. ¿Cuáles son las medidas primordiales que va a implementar el gobierno de Lula, por ejemplo, en el área social, la salud, después del golpe de la COVID-19 que dejó muchísimos muertos en el país, en la educación también? ¿Cuáles son esos aristas principales del gobierno de Lula? Diana, acho que primeiro é importante lembrar que Lula, durante seu governo, tirou o Brasil do mapa da fome mundial. E o que nós herdamos hoje do governo Bolsonaro são 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome hoje no Brasil. O Brasil, com a sua dimensão que tem. Ele falava disso recentemente em um discurso. Sim. Inclusive o Lula se emocionou no discurso, né? Falando que o seu governo até emocionou a nós também, que é quando os brasileiros poderem tomar café, almoçar e jantar. Dada a situação do Brasil, são milhões de desempregados em todo o país. Nós estamos falando de um país que soma, infelizmente,
mais de 700 mil mortes por Covid. País devastado. Nós estamos falando de uma grande cidade que nós perdemos em aproximadamente 2 anos devido à falta de política pública do governo em proteger as vidas humanas. Nós temos dados científicos que comprovam que o Brasil poderia não perder cerca de 2/3 dessas mortes. Então, é um número muito significativo. Porém, o Lula tem pregado muito, né, e nós, inclusive, né, na nossa campanha, de que é preciso trazer novamente o povo para o orçamento do governo. Durante esses últimos 4 anos, o povo foi excluído do orçamento do governo federal. E nós pregamos que o povo vai voltar para o orçamento, investir em educação. A área educacional foi completamente abandonada no Brasil. As universidades, as escolas, não se abriu uma creche, não se abriu uma universidade no Brasil, no governo Bolsonaro. E nós estamos também falando que é um ponto-chave da nossa campanha, inclusive foi essencial para a nossa vitória, nessa margem tão pequena, que é a valorização do salário. Hoje o Brasil, o salário é muito baixo. O Bolsonaro é o primeiro presidente, desde o Plano Real, que é a nossa moeda, que entra no governo e sai do governo com o salário valendo menos do que quando ele entrou. Não tivemos valorização do salário. Então nós precisamos colocar novamente a valorização do salário dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Nós estamos falando de um governo que por 4 anos não reajustou a merenda escolar das crianças nas escolas. Inclusive, durante a pandemia, foi constatado que muitas crianças só tinham a alimentação da escola para comer. E durante a pandemia isso foi um desafio muito grande para o nosso país. Então, herda tudo isso, né, dessa grande dificuldade. Nós estamos falando também do maior programa de distribuição de renda do mundo, que nós iremos retomar, que se chama Bolsa Família. Bolsonaro maquiou, chamou de Auxílio Brasil, com um valor que ele não queria dar R$600, queria 200. O Congresso e a nossa bancada de deputados foi muito importante para articular para ser 600, depois voltou para 400 e durante a campanha, numa explícita compra de voto que o Bolsonaro fez, aumentou para 600, sendo que ano que vem voltaria para R$400. Então, Lula se comprometeu com o povo e está garantindo no orçamento do ano que vem o auxílio de R$600 para as famílias mais vulneráveis do Brasil. Hablamos de medidas concretas que van a impactar en un mediano plazo en la vida de los brasileños. Yo les propongo hacer una primera pausa y seguimos con el análisis de la situación en Brasil en próximos minutos. Esto es Justo en la Diana. Lula da Silva, el próximo presidente de Brasil, tiene varias metas para su próxima gestión presidencial, entre ellas subir el salario mínimo, el desarrollo sostenible, la transición hacia una energía verde y la inclusión. Para combatir la inflación, propone regular los productos agrícolas y adaptar los precios de los combustibles a los costos nacionales. Esto está ligado a un plan para reindustrializar Brasil y detener o revertir la privatización de empresas paraestatales como Correos y Electrobras. La minería, según el programa, también debe ser estimulada, aunque con una regulación perfeccionada. Una de las frases más repetidas de Lula en su campaña fue poner al pueblo en el presupuesto. Su propósito es eliminar el techo de gasto público, una enmienda constitucional del año 2016. El próximo presidente brasileño ha dicho que perdonará el impuesto sobre la renta a las personas que ganen menos de 5 salarios mínimos, unos $1.130 mensuales. Por otro lado, pretende que los ricos tributen más y luchar contra la evasión fiscal. En política social, Lula propone complementar los R$600 mensuales que se dan actualmente del programa frente al auxilio Brasil de Bolsonaro, con una ayuda de R$150 por hijo. El objetivo a largo plazo, dice el programa, es una renta básica universal para cada ciudadano. En su lucha contra el racismo, propone asegurar la continuidad de las cuotas raciales en la educación superior y las posiciones gubernamentales. Para los pueblos indígenas, afirmar su posesión de las tierras para evitar actividades predatorias. El cuidado del medio ambiente es una de sus líneas fundamentales. Lula prometió cumplir las metas de reducción de emisiones contaminantes contempladas en el Acuerdo de París. El exmandatario recordó en la campaña la disminución en la tala ilegal durante sus mandatos y prometió un combate implacable contra la deforestación, así como la recuperación de las áreas afectadas.
En política exterior, Da Silva pretende restablecer la cooperación con el resto de Latinoamérica y con África. Además, busca ampliar la presencia de Brasil en los organismos multilaterales y fortalecer nuevamente Mercosur, UNASUR y los BRICS, el grupo de países emergentes que surgió durante el segundo gobierno de Lula. Regresamos con el análisis. Luego de conocerse los resultados electorales en Brasil, Bolsonaro se tomó un tiempo para reconocer su derrota. ¿Podría existir en el futuro alguna aliança entre Bolsonaro e las fuerzas militares en el país, André? Não acredito, Diana. O Bolsonaro, na verdade, o Lula sempre fala isso, que o presidente tem que ter credibilidade junto à população, junto aos poderes constituídos e aos órgãos internacionais. Então, o Bolsonaro hoje é um descredibilizado, né? Nem as Forças Armadas, de certa forma, dão credibilidade. Há um núcleo muito pequeno das Forças Armadas que ele trouxe para dentro do governo com o objetivo de cooptação, que apoiam esses devaneios do Bolsonaro. Mas hoje o Brasil, apesar de ter alguns protestos concentrados, né, foi uma eleição muito polarizada, não acho que há clima para as Forças Armadas tentarem algum tipo de golpe de Estado. Pelo contrário, o Lula, quando foi presidente durante 8 anos, sempre teve um bom relacionamento com as Forças Armadas, investiu nas Forças Armadas, em material, em equipamentos. E o Lula, nos últimos dias, ontem, antes de ontem, inclusive já sentou com os presidentes dos poderes, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, para fortalecer as instituições brasileiras, que era uma coisa que o Bolsonaro, no discurso e na prática, não fez durante os 4 anos de mandato, né? Então o Lula tem essa missão de devolver a credibilidade para o Brasil, também na área de relações internacionais, que Bolsonaro, de certa forma, destruiu toda essa credibilidade. Ele vai terminar o governo agora numa situação muito complicada, né, para ele. Ele não tem, por exemplo, ele não vai participar das conferências mundiais que vão acontecer. A COP27 agora no Egito convidou o presidente eleito, Lula. O Lula enviou a Marina Silva, que é uma grande ambientalista do Brasil, que provavelmente vai compor o governo de Lula na área ambiental, e ela está lá representando o Brasil no Egito. Então, não acredito que o Brasil tenha qualquer tipo de golpe. O Brasil, as instituições estão funcionando, durante a eleição funcionaram perfeitamente, e Lula tem pregado muito isso, da união dos poderes e das instituições no Brasil. Hablando también sobre lo que tú mencionabas del funcionamiento de las organizaciones internacionales y del papel de Brasil en estos mismos organismos como BRICS y también como otras organizaciones regionales, ¿qué significa que vuelva Lula al poder para estas alianças regionales? Eu acredito que a gente vai retomar e fortalecer essa aliança, coisa que o Bolsonaro, durante o seu governo, deixou de lado. Os BRICS, por exemplo, é um importante mecanismo econômico, inclusive, de aliança, inclusive para ajudar a desenvolver Cuba, né? Nós estamos falando de um bloco econômico que inclui China, Índia, África do Sul, Brasil. Então, inclusive temos mais 2 candidatos. E outros países que querem unir-se. E o Irã, sim. Então, nós precisamos fortalecer essas alianças regionais, além do Mercosul. O Mercosul, essa aliança latino-americana é muito importante para o nosso desenvolvimento. Na verdade, todos os nossos grandes revolucionários há séculos pregam que a aliança latino-americana é fundamental para o desenvolvimento dos nossos povos. Isso se prova na prática. Nosso isolacionismo é muito ruim para o nosso desenvolvimento econômico e social. Así mismo es. Y ya para finalizar, pero no porque sean menos importantes, la visita de ustedes a nuestro país ocurre en este contexto donde Lula vuelve a retomar el poder y donde la izquierda se está afianzando en nuestra región. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en Cuba y qué alianzas creen que se pudieran fortalecer entre los partidos y las fuerzas políticas de ambos países? Sim, eu acredito que o Brasil, com Lula na presidência, vai voltar a fortalecer essas relações com Cuba durante o mandato do Partido dos Trabalhadores, seja no mandato do governo do presidente Lula ou da presidente Dilma.
foram feitos investimentos em Cuba através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e isso é muito importante para fortalecer a relação dos povos, né? Nós estamos na América Latina, uma América Latina fortalecida no campo progressista é muito importante para que a gente possa participar dos blocos e as relações comerciais. Eu acredito muito que o Brasil tem muito a contribuir com Cuba e Cuba muito a contribuir com o Brasil nas relações comerciais, principalmente na área de agricultura. O Brasil é um dos maiores produtores de agricultura em termos de região, de território e tudo mais. E eu acredito muito que a gente vai poder retomar esse fortalecimento. A visita em Cuba foi extraordinária. A gente está aqui há 7 dias. Pudemos conhecer um pouco da realidade do país, visitar um pouco da história da Revolução. Acho que Cuba tem uma história muito bonita, um povo muito criativo, muito trabalhador, muito parecido, inclusive, com o povo brasileiro. Acho que a gente tem uma conexão muito forte com isso, né? E Cuba é um exemplo para a gente do campo de esquerda. Sempre que a gente vem aqui, a gente retoma essa questão da luta da Revolução e tudo mais. E para a gente é importante demais conhecer un poco más de esa historia y del povo cubano. Pues los esperamos también en próximas emisiones y esperamos que este retorno de Lula al poder signifique también unas alianzas mayores para nuestra región. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio y compartir mucho más sobre el contexto político que va a tener Brasil en los próximos años. Gracias. Le agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Esto es Justo en la Diana y estamos en los minutos finales. No se aparte de la pantalla. Quiero trabajar, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. Para las personas trans como yo esto significa mucho, es una victoria increíble. Creo que representa a todas las personas negras, trans y LGBTQIA+. Hemos pasado 4 años llenos de falta de humanidad, de desigualdades y con mucha exclusión. Pienso que el Partido de los Trabajadores traerá el cambio. Yo voté por Lula ayer y hoy estoy muy feliz con su victoria. Lula es la esperanza de un país mucho mejor. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. El regreso de Lula representa un impulso para la izquierda en América Latina y también a nivel regional para las organizaciones de integración y las alianzas económicas como el BRICS. Pero el desafío es grande porque el país primero debe resolver sus deudas sociales y la enorme polarización que ha quedado tras el gobierno anterior. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga a nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.